Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e estamos aqui para mais uma aula de escatologia, ainda falando a respeito do assunto da grande tribulação, agora abordando uma nova etapa. A gente agora vai rumo à segunda vinda de Cristo. E a gente vai começar falando sobre os juízos e as mortandades que se iniciam logo no começo do Apocalipse até a vinda do Senhor Jesus. Mais especificamente, desde o início da grande tribulação, tá, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. É muito comum a gente ouvir dizer e falamos que a grande tribulação ela vai finalizar com o julgamento das nações, tá? Mas na realidade esse julgamento das nações ele já inicia logo no início da grande tribulação ou da tribulação, né? Depois a grande tribulação. Então logo no início dos 3 anos e meio iniciais, o Senhor já vai exercendo juízos, já acontecem punições à humanidade. E isso vai acontecendo no decorrer dos 7 anos. Tá? A gente já explicou em outras aulas que isso também é uma oportunidade dos homens verem que Deus está agindo e que há uma oportunidade de se arrependerem ainda. Ok? Como se fosse um tiro de misericórdia. Né? Os juízos de Deus também são uma oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então, a gente nunca pode esquecer que Deus é um Deus de misericórdia, como está lá em 2 Coríntios 1:3. Mas não podemos esquecer que nosso Deus é um fogo consumidor, como está em Hebreus 12:29. Então, se a gente considerar, então, que o início da tribulação, né, do julgamento, começa com o início das punições e finaliza com o juízo das nações, vamos começar a falar a respeito das grandes mortandades. Eu não sei quantas aulas, quantos vídeos serão gravados a respeito desse assunto, tá ok? Então pode ser que esse aqui seja a parte 1 e tem uma parte 2, parte 3, ou pode ser que seja um único vídeo, tá ok? Então vamos lá. Iniciaremos aqui falando o seguinte: a destruição sobrenatural dos exércitos de Gog e Magog. E eu volto a dizer, eu sou um estudioso, tá? Embora lecionei em seminário, embora eu fale sobre o assunto há mais de 30 anos, não consigo nem precisar quanto tempo, né? Venho falando sobre o assunto, tá ok? Eu me considero um estudioso. E eu pego os melhores textos, dos textos mais respeitados, segundo a nossa visão, que é uma visão dispensacionalista, ok? Pré-tribulacionista e milenista, né? Então, pré-milenista. Então, um dos grandes autores, ele coloca o seguinte: eu sei que vai soar um pouco ruim para alguns, mal para alguns, porque pode confundir com uma tal batalha de Gog e Magog, né? Que eu não vou nem chamar de batalha de Gog e Magog, mas uma rebeliãozinha que acontece, uma rebelião que acontece no final do Apocalipse, de Gog e Magog, mas eu não estou falando dela. Tá? Eu vou falar de um texto que se confunde às vezes com a batalha de Armagedon. Eu respeito a tua opinião se você discordar. Eu tive dificuldade para aceitar isso no começo, tive que ler muito, e eu entendo o ponto de vista do autor. Tá? Ele acredita que haverá, na primeira etapa da grande tribulação, Israel será invadido pelos exércitos do norte. Tá? E os exércitos de Gog, né? Gog também, Magog. Tá? Então, onde é que a gente encontra a base nisso? Tá? Se a gente olhar em Ezequiel 38, do 1 ao 6, tá? A gente vai ver assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog,
príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Então esse texto está em Ezequiel, do 38, 1 ao 6. Essa batalha, que às vezes é confundida com a batalha de Armagedon, ela é específica para algumas nações. Por isso que acredita-se que não está se falando aqui da batalha de Armagedon, onde todas as nações, né, todas as nações se voltarão contra Israel, né? Na sua grande maioria, não uma parte específica, tá? E isso tem um motivo, tá? O motivo que eles estarão querendo invadir Israel são pelas descobertas, né? Das riquezas de Israel, inclusive do Mar Morto. O Mar Morto terá riquezas, né? Também a posição estratégica de Israel, porque Israel fica no centro das nações. Olha o que diz aqui Ezequiel 5:5. Esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Então, a grosso modo, Israel é o centro do planeta. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre quem seriam essas nações, tá? Porque nós estamos falando de uma geografia antiga. Tá? Se nós fôssemos trazer para a geografia atual, nós podemos dizer o seguinte: Gog é o governante de Magog, Meseque e Tubal. Tá? Ele governa, Gog ele governa Magog, Meseque e Tubal. São as regiões da atual Rússia, tá? Sendo Meseque a atual Moscou. Tá? Tubal é a atual cidade russa, Tobolsk. Gomer e Togarma é a atual Alemanha e Armênia com Turquia. Tá? Então se envolve Alemanha, Armênia, Turquia, Persa, Etíopes, Pute. Tá? A Pérsia aqui é a atual Irã. Os etíopes inicialmente ocupavam uma bacia entre os rios Tigres e Eufrates, mudando-se para outra região onde é conhecida atualmente como Abissínia. Pute é a atual Líbia. Tá? Então esses países aí são um conglomerado que, por razões estratégicas, né, vão tentar invadir Israel, e Deus, de uma forma sobrenatural, vai acabar com eles. Tá? Vai arrebentar. Então é importante a gente ter isso. A Rússia dominando, agrupada com esses países, diga-se de passagem, em toda a história da humanidade, não há registros da Rússia ter invadido Israel. Então, estamos falando de um momento futuro, e acreditamos que esse momento vai ser durante o período da grande tribulação. Tá? É interessante a gente também fazer o seguinte comentário, quer ver? Deus irá combater essas nações de uma forma sobrenatural. Haverão flagelos, tá? Ezequiel 38, 22. As próprias tropas inimigas vão se degladiar, vão se confundir, tá? Vão se brigar entre si. Ezequiel 38, 21. A Bíblia fala em Ezequiel 39, 12, que serão tantos os mortos e vão morrer em território israelita, que levará 7 meses para sepultar tanta gente que vai morrer. Olha a mortandade, tá ok? Então não confunda essa batalha com a batalha que acontecerá no Armagedon. Nós estamos falando do começo da grande tribulação, ok? É difícil afirmar se já estará aberto algum selo
ou se ela já está introduzida em algum selo aqui, ok? Mas é uma realidade do começo. O governo mundial do anticristo já estará organizado, okay? Mas ele ainda não revelou os seus propósitos ainda. Isso está acontecendo na primeira etapa da grande tribulação. Tá? Então a gente começa a falar das punições de Deus. Primeiro ponto, nós falamos de uma grande mortandade, tá? Uma destruição sobrenatural dos exércitos de Gog. É importante a gente ler em Ezequiel 38, do 18 ao 21, sobre essa mortandade. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse o meu zelo no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, quer dizer, o inimigo se degladiando. Tá? E sucederá que naquele dia, do Ezequiel 39, do 11 ao 12, e sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Tá? Então, a Rússia, tá? Os exércitos russos vai ter uma sepultura em Israel. O vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por eles passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão. Eles chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Ezequiel 39, 11, 12. Tá? Para finalizar esse assunto do Gog, Joel 2,20 fala assim: mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Joel 2,10. E agora, a gente está falando das mortandades, tá? A gente poderia aqui relacionar os selos, né? A gente poderia dividir o tópico de que forma? A gente poderia seguir uma sequência, começar a falar dos selos, né? São 7 selos. O 7º selo fala da primeira trombeta, falaríamos das 7 trombetas e depois das 7 taças da ira de Deus. A gente resolveu seguir uma sequência que eu peguei inclusive num dos livros, tá? Que fala das mortandades, porque as mortandades chocam mais. Tá? A gente consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo no planeta, tá? Na face da Terra. Tá? Então, são juízos e mortandades, tá, okay? Até chegar na grande tribulação, até chegar na batalha do Armagedon. Então, a gente pode ir direto para o 4º selo. Tá? Se a gente for observando, os juízos que acontecem nos selos, eles meio que se repetem nas trombetas e meio que se repetem nas taças da ira. Nós já falamos sobre isso, em uma proporção ainda muito maior. Tá? Então, o 4º selo, ele fala assim, que vai acontecer, 4º selo que vai acontecer na primeira etapa da tribulação. Está em Apocalipse 6,8, diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Tá?
esse cavaleiro, né, a Bíblia diz que o inferno seguia, né? Ou seja, ele estava levando pessoas para o inferno, estava matando pessoas, já jogando pessoas no inferno. Jesus, certa feita, ele fala assim: para trás de mim, que não vos conheço, né? E lança a pessoa, né, para o inferno, que ele fala, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno pensando no homem, ok? Só que o homem, por opção, por livre-arbítrio de escolher a Satanás, ele ganha, desculpe falar assim, o direito de entrar no inferno. Então, olha só, esse cavaleiro, ele sai matando, levando almas para o inferno. Não é o céu que o segue aqui. Não está mandando gente para os braços de Jesus, não. Está mandando para o inferno. Tá? Chama a atenção o seguinte: está dizendo que a quarta parte da terra será morta nesse momento. Então, se a gente olhar, por exemplo, existe um site chamado Worldometers. Vai estar aí no www.worldometers.info/pt. Se você acessar esse site, você vai ter um site muito interessante, que ele vai marcando o número de mortos e nascimentos e a população mundial quase que em tempo real. Se a gente olhar para ele, a gente já está chegando já em 8 bilhões. Se a gente considerar que a igreja foi arrebatada, é difícil dizer quantas pessoas vão ser arrebatadas. Mas com certeza, eu não acredito que vai ser metade da população mundial. Mas vamos jogar um número aqui, só para a gente poder ter um cálculo. Eu não estou dizendo que serão, mas suponha que 10% seja arrebatado, só para efeito de cálculo aqui. Então, se você tem 8 bilhões, e eu acho que 10% ainda é muito, hein? Ainda acho que é muito. Jesus falou assim: quando vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? Tá? Não confunda aqueles que serão ressuscitados e subirão, né? Eu estou me referindo aos arrebatados. Se você juntar todos que morreram em Cristo, mas os arrebatados, dá um volume, eu acredito que enorme. Tá? Mas eu estou falando da população mundial, 8 bilhões. Vamos supor que, vamos tirar aqui, vamos tirar 1 bilhão, nem 10%, vamos tirar 1 bilhão, talvez dê 12%, algo assim. Então, de 8 bilhões cai para 7. Né? Nem 10%, estou colocando 1 bilhão, até mais do que 10%. A quarta parte de 7 bilhões vai dar 1,75 bilhões. Ou seja, esse cavaleiro vai deixar 5,25 bilhões de pessoas na face da Terra. Tá? Bom, aí a gente pula do quarto selo, vamos pular já para a terceira trombeta. Entenda bem. Eu não estou relacionando aqui a Batalha de Gog, que morreu muita gente, porque também não sei se ela está inclusa aqui, ok? Se ela faz parte disso aqui, tá? Mas a gente começa a ver nos selos juízos de Deus, flagelos, que com certeza o índice de mortalidade vai aumentar. Com certeza o índice de mortalidade aumenta nesse período, tá? Então, se sobrou 7 bilhões pós-arrebatamento, esse número vai ser bem menor. Vamos trabalhar com números redondos para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Vamos direto para o juízo da terceira trombeta, que seria Apocalipse 8:11. Tá? Que a gente não tem ideia de quantos vão morrer nesse momento. Tá? Apocalipse 8:11 diz assim: e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos morreram das águas porque se tornaram amargas. A vida que dependia de águas, tá? E sabe lá, olha, a terça parte das águas. Tá? Eu não sei se seria água potável, tá?
ou se seria toda a água mundial. Tá? Mas você imagina que a terça parte das águas se tornando imprópria para beber e muita gente morrendo pela amargura, né? Pelo amargor dessas, não pela amargura, pelo amargor dessas águas. Tá? Imagina também animais, mortandade, você começa a ter a escassez de alimentos. Começa a morrer peixe, começa a morrer seres vivos, né? Então só que a Bíblia não dimensiona, não quantifica quantos que morrerão nesse momento, tá? Bom, a gente não está indo juízo por juízo, selo por selo, trombeta. A gente está indo só naqueles que atingem especificamente, sabe-se que o alvo é reduzir a população mundial, é matar gente, é mortandade. Tá? O que a gente vê em Apocalipse 9, versículo 15 e 18, a sexta trombeta. Tá? Aqui morrerá 1/3 dos habitantes da terra, olha, 1/3, tá? Do que restou. Tá? Então vamos lá. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Isso é Bíblia. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Tá? É difícil dizer aqui a forma que isso aqui é figurado. Tá? Há quem acredita que são exércitos chineses e começam a ter deduções. Tá? Da mesma forma que há muitas deduções para quem é o anticristo. Tá? Eu tenho até medo de dizer o anticristo é esse ou aquele, eu acho que é esse ou aquele, porque de repente eu aponto para onde não é o. Eu aponto e eu induzo algumas pessoas a olharem para alguém na expectativa que fulano e tal vai ser o anticristo. E eu começo a observar só as ações dele. Tá? E na realidade o anticristo às vezes é um outro, e a pessoa deixou de observar o outro. Tá? Então, a partir do momento que eu não sei quem é o anticristo, eu passo a suspeitar de toda a grande autoridade, de todo o grande líder mundial, posso suspeitar de uma infinita quantidade de pessoas. Tá? Então vamos voltar a falar aqui. Ó que interessante. A gente chutou aqui, tem 8 bilhões, tá? Ainda não chegou em 8, está chegando, tá? Eu suponho que fosse hoje. Tá? 8, 1 bilhão arrebata, sobra 7, a quarta parte, 1,75 bilhões morre. Tá? Isso é 1/4 de 7 bilhões. Sobrou 5,25. 1/3 de 5,25, que agora vai morrer, equivale a também 1,75. Então, na prática, do que sobe, o que sobra, metade já morreu aqui. Então, sobe uma parte, fica um restante, metade da população vai morrer com um selo e com uma trombeta. Ok? Fora aquela outra trombeta que nós acabamos de falar, que morreram muitas pessoas, porque a terça parte das águas foi ferida, sem contar a batalha de Gog, e sem contar muita gente que vem morrendo por aí. Se a gente juntar a terça parte que morreu com o cavalo amarelo, juntar mais, a quarta parte com o cavalo amarelo, mais a terça parte agora nessa trombeta, ok? Mais o 1 bilhão que provavelmente foi arrebatado,
a gente reduziu em 56% a população. É a mesma coisa dizer que para cada 100 sobrou 44. E desses 44, muitos ainda morreram. Tá? Então, a grosso modo, a população mundial, depois desse... deixa eu ver aqui para não me perder. Depois dessa trombeta que nós demos aqui, da sexta trombeta, depois da sexta trombeta, a população mundial será inferior a 44%, a grosso modo, em linhas gerais, né, do que do momento do arrebatamento. Né? Então, quando a gente fala que quando Jesus vier para o julgamento das nações, quando é na sua segunda vinda, a população mundial vai estar muito reduzida. Muito, muito. Porque muita gente morreu no durante. Tá? Vamos lá. Aí a gente chega nos juízos sobre a sétima taça. Já pulamos aqui, né? 6 taças, né? Pulamos aqui um monte de juízos de Deus, ok? Vamos direto para a sétima taça. Tá? Isso ocorrerá na segunda parte da tribulação, tá? A gente não sabe quantos milhões, né, vão morrer, tá? Porque haverá o maior terremoto da história, tá? Muitos outros terremotos terão lugar na mesma época, tá? É evidente. E o Apocalipse 16, 17 a 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve voz e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, chuva de pedras, né? Pedras do peso de 1 talento. É muito discutido aqui o peso de 1 talento, tá? Você pegar no dicionário aí, 2 quilos, 3 quilos, tá? Eu posso, numa próxima pausa, rever, tá, ok? Mas imagine uma chuva de pedras, né? Eu vou pesquisar, só um minuto. Achei aqui. São 12 kg e 600 gramas, tá? O talento era 12,6 gramas, 12 quilos e 600 gramas de prata. Você imagina chuva de talentos, de pedras com esse peso. Eu não sei dizer se ela chega no solo com essa intensidade, um peso de 12 quilos, com essa força, ou se se a força dela é multiplicada, né, por ela ser projetada, né? Então, ela sai com 12 quilos a uma alta velocidade, imagine o impacto. Estive vendo algum tempo atrás aí um pneu que não pesa muito e acaba matando uma pessoa. Até um comentário sobre uma pista de automobilismo, onde o pneu voou e matou um dos repórteres de pista. Né? A gente vê estragos na estrada, um pneu de caminhão, se bem que o pneu de caminhão pesa até um pouco mais que isso, né? Mas entenda isso, a velocidade, né? A velocidade, 12 quilos vindo do alto, né? Imagine o estrago que não faz, tá? Então, saraiva, né? Olha o que diz aqui. E a grande cidade se fendeu, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. Tá? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, chuva de pedras,
do peso de 12 quilos e 600 gramas, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A gente não tem ideia de quanta gente morreu aqui. Onde você vai se esconder? Né? Será que um carro, será que a pessoa dentro de um carro consegue? Pedras caindo, né, aos montes, será que o carro não afunda? Não afunda? Né? Eu fico imaginando, na época do apedrejamento, as pessoas jogavam pedra na pessoa até a pessoa morrer. Uma pedra não pesa muito, né? Pesa 300, 400 gramas, mas vem um joga, outro joga, né? As pedras, né? O ferimento da pessoa morria com uma pedra lançada pela mão de um homem, né? Imagine 12 quilos vindo dos céus e com a ira de Deus, né? É assim como Deus vai fazer com Israel. O ápice da grande tribulação será esse momento. A gente tem que entender que esse julgamento não é de indivíduos, é um julgamento de nações. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!